O Brasil é conhecido como o país dos idosos. Segundo o IBGE, existem cerca de 20 milhões de idosos aqui no Brasil. Mas onde eles vivem? Com quem eles vivem? E como eles vivem? Fomos visitar 2 abrigos para idosos, um em Agudos, o Lar dos Amparados, e aqui em Bauru, Vila Vicentina. Porque eu me considero emparado aqui. E aqui é bom, gostoso, é. Lugar melhor que esse aqui eu nunca vi, não. Para mim, eu estou num pedacinho do céu. Eu estou aqui há 30 anos. Gosto mais daqui, é lógico. E tô aqui, nem sei quantos anos faz tempo. O senhor gosta daqui? Demais. Seu Marcílio está no lar desde que ainda era um hospital psiquiátrico para crianças, na qual somente os menores de 18 anos eram atendidos. Eu estou aqui há 30 anos. Eu tive um acidente de carro na década de 80 e fui internado no hospital de Baza, fui operado, aí não podia andar. Aí como eu não sou daqui, eu sou de outro estado, minha família não mora aqui no estado de São Paulo, aí a promoção social arrumou aqui para mim. E eu vim, fiquei aqui até recuperar, voltei a trabalhar novamente no meu mesmo serviço que eu trabalhava. Aí entortou a placa, aí tive que operar de novo. Aí fiz umas 13 cirurgias, aí não tive mais condições de trabalhar no serviço que eu trabalhava. Aí me aposentei e fiquei aqui. 3, 5, 6 sobrinhos eu tenho.
Seu Maurílio guarda fotos de recordações da sua juventude, na época em que jogava futebol e nutria uma paixão pela seleção brasileira. Em que ano que o senhor veio pra cá? Em 2010, dia 15 de janeiro de 2010. E daí estou aqui, né, portanto. Então, eu não podia ficar em casa com a minha sobrinha, o marido dela e as crianças, porque eles trabalham, as crianças estudam. Então, eu tinha que pagar uma pessoa para cuidar de mim lá, se tivesse de voltar o que deu de mim. Mas, graças a Deus, não voltou. E eu vim para cá, era para ir para o Vicentino, não deu certo, vim para cá. Quando o meu sobrinho, marido da Adriana, falou, se não der certo no Vicentino, vamos na fazenda. Aí me inspirou aquela vontade de vir. Falei, não vou mais atrás de ninguém, vamos para essa fazenda. Aí vim aqui e estou aí. Nas boas, tudo de bom para mim acontece aqui. Alguma coisa de mal, isso não tem importância. Estou cada vez melhor aqui no serviço, né? Faço coisa aí que é a minha vontade, não é obrigado por ninguém também não. Minha vontade, então, cada vez fazendo mais. E estou satisfeito. Eu morava em São Paulo, resolvi andar por aí e tal, né? Não gostei de ficar lá mais. Aí, uma ocasião, passei aqui, né? Para dormir só, né? Então, porque eu estava andando. Então, eu precisava de copeiro aqui, entendeu? E eu fiquei trabalhando aqui, trabalhei 7 anos, né?
Aí eu aposentei, fiquei 2 anos fora, não quis ficar parado, eu não gosto, sou trabalhador, então eu voltei. Voltei já tá com mais de 1 ano, né? Aqui que eu tô aqui. Com 7, vai para 9 anos que eu trabalho aqui. E aqui é bom, gostoso, é. Lugar melhor do que esse aqui, eu nunca vi, não. Seu Durvalino chegou até o lar depois da morte de sua esposa. Ele, seus 84 anos de vida, ainda arranja muita disposição. Quando chegou aqui, cuidava da horta, mas agora, devido às dores da coluna, só limpa a calçada. A vida real é essa. Meu nascimento foi na Bahia. Vim para o estado de São Paulo trabalhar para ver se arranjava alguma coisa na vida. Fui lá para Oswaldo Cruz em 1945. Eu tinha 17 anos naquele tempo. Vim guiado por os outros, né? Eu pobre, sabe como é que é? Filho de pobre. Tem aquele peso na vida. Então cheguei aqui em São Paulo. Ultimamente me casei e vim residir aqui em Agudos. Em 2000 ela faleceu. Esse é o motivo de eu estar aqui. Eu não vim aqui porque eles mandaram sair de casa, não. Eu vim porque tomei essa atitude. Mas aqui diz assim, antes de dizer assim, aqui é o lado dos amparados. Dos amparados. Porque eu me considero emparado aqui. E eu me considero assim. E todos que estão aqui, que estão vivendo aqui, têm que considerar dessa maneira que você está vendo aí. Diferente do lar, as regras no abrigo são outras. A Vila Vicentina de Bauru foi fundada no ano de 1940 com a finalidade de abrigar os idosos da época da cidade. Então foi inicialmente doado por 3 famílias, que foram as famílias Cardia, Galvão de Castro e Madureira. Os 3 alqueires onde se situa hoje a Vila Vicentina. Foi fundada por vicentinos e é mantida até hoje pela Sociedade São Vicente de Paulo. Bom, para o idoso ser abrigado aqui, então, primeiramente, a família tem que vir fazer contato diretamente lá na SEBS. A SEBS ela vai tentar resgatar o vínculo dessa família, ver o que está acontecendo, se é algum filho que quer abrigar o pai, chamar a família à responsabilidade sobre esse idoso. A partir do momento que ela tenta de tudo, ela não consegue, ela faz um encaminhamento aqui pra gente. Aí esse encaminhamento chega para a Laura, que é a nossa assistente social. A Laura vai agendar uma visita na casa do idoso, da família. Nós vamos conhecer todo o contexto, como acontece como está organizado esse contexto familiar do idoso. E aí dentro disso nós vamos dar o nosso parecer. Então nessa visita que a gente vai para conhecer, para ver a saúde do idoso, para ver que medicamento o idoso depende, como que esse idoso está, é feito com a assistente social, a psicóloga e uma enfermeira, que é a nossa enfermeira-chefe, que vai fazer a análise desse idoso. Diante disso, a gente dá o nosso parecer, se é possível ou não abrigá-lo. Para o idoso entrar aqui, ele tem que ter mais de 60 anos, ele tem que ser um idoso com condições de desenvolver as atividades do dia a dia, tomar banho sozinho, fazer as refeições sozinhas. Ele não pode ter um grau muito grande de independência, ele tem que ter autonomia para desenvolver as atividades do dia a dia. Se o idoso chega até a gente, se chegar um encaminhamento de um idoso que a gente não pode abrigar, que ele dependa da enfermaria, que ele dependa de cuidados especiais, aí a Laura, que é assistente social, vai dar o parecer dela
encaminhando para alguma outra instituição ou devolvendo, no caso para a SEBS, que deu o parecer, e aí a SEBS que vai entrar em contato com outras entidades, outros serviços disponíveis aí no município. Aí, se o idoso for abrigado, a gente faz um acompanhamento. O idoso ele tem que estar ciente, em primeiro lugar, de que aqui vai ser a casa dele, que aqui dentro tem regras, que as regras precisam ser seguidas. Ele pode trazer alguns pertences deles, porém não tem como trazer tudo. Aqui dentro, uma vez que o idoso é abrigado, ele não pode sair sozinho, só acompanhado de algum familiar ou então de algum funcionário da instituição mesmo. Ele tem que ficar ciente que 70% da aposentadoria dele fica para a instituição, para cuidados mesmo com ele, e os outros 30% a gente destina para ele fazer o que ele achar necessário. Então, às vezes o idoso tem necessidade, tem vontade de comer alguma coisa diferente, tem vontade de cortar o cabelo em um salão, alguma coisa assim. Então, é feito com esse dinheiro dele. Ou às vezes quer comprar alguma coisa para consumo dele mesmo, então é feito com esse dinheirinho dele. Com quantos anos a senhora começou a tocar piano? 5 anos? 5 anos. Seu pai que te deu? Meu pai me deu um piano. Eu estudava no Colégio das Freiras, música. Faz tempo que a senhora está aqui? 10 anos. Fui para Perlato, voltei para Perlato 3 vezes para Perlato. Agora eu tenho medo de ir, porque lá as mulheres, uma empurra a outra. Tinha uma grávida, empurraram ela. Vou perder meu filho. Tem umas que são drogadas. E a senhora gosta de ficar aqui? Eu gosto. Gosta? Gosta mais daqui do que de lá? Gosto mais daqui, é lógico. Não quero ir, não. Que jeito que eu vim? Vim sozinho. Sozinho? O senhor não tem Sozinho não, eu vim com um amigo, né, de carro, né? Eu vim para conhecer. E acabei ficando. Porque eu não tinha nada, né? Então eu vim para conhecer. E aí acabei ficando, me agradaram muito aí. E eu acabei ficando. E tô aqui, nem sei quantos anos faz tempo. Bom, funciona assim, as pacientes que são acamadas aqui ou são sequeladas de AVC ou por própria senilidade mesmo. Dependendo da situação, o paciente é encaminhado, né, até o pronto-socorro, ou se dá aguardo médico que passa aqui, um voluntário, que ele passa, atende as pacientes aqui mesmo, sem ter que ir até lá, até porque às vezes acaba sofrendo mais, ficando aguardando um atendimento até o médico passar dentro do pronto-socorro mesmo. Os remédios funcionam da seguinte maneira: algumas medicações eu pego em núcleo de saúde, outras medicações tem o SUS também que fornece, hospital estadual, NAPS, e o restante a própria instituição que compra para os idosos que necessitam. De manhã é o horário que tem horário de banho, aí tem horário de medicação, o café, a medicação já é entregue em seguida, almoço, café da tarde, aí depois tem a medicação da tarde, o jantar, a ceia e a medicação da noite. De enfermeira só eu. Auxiliares são 2 por plantão. Então hoje eu tenho 2 auxiliares e 2 cuidadoras, período diurno, e 2 auxiliares e 1 cuidadora, período noturno. Eu trabalhava com vaca leiteira, né? Antes era café, bicho da seda, né? Depois passou para gado leiteiro. Só que eu não gostei não, eu trabalhei 11 anos, a vaca me quebrou a perna. Por que quebrou a perna? A bezerro novo, ela quebrou o laço, estava amansando, né? O bicho fica brabo, né, por causa do fiote, né? Fica nervosa. E era aqui em Bauru que o senhor trabalhava? Quibiriçá, é pertinho, Havaí ali, né? 28 quilômetros. Mas o senhor depois morou aqui? Teve que vir para cá por causa da coluna bem torta e bem gasta.
Eu passei pelo 4 médicos para vir aqui. E o senhor gosta daqui? Demais, demais. O senhor tem família? Tem alguém? Eu sou solteiro, né? Só que eu tenho 2 irmãs aqui em Bauru e 2 irmãos, só que o caçula está em Piratininga, né? E o outro irmão que morava aqui na Vila São Paulo, mataram ele, está fazendo 2 meses, mataram a paulada. E ainda para o serviço. E o que o senhor faz aqui? Eu? É. Aí eu mexo com jardim, horta. Bom, eu sou coordenadora técnica da entidade. O que faz o coordenador técnico? Organiza o serviço de atendimento ao idoso. Na instituição a gente tem várias áreas, né? Nem todas elas vão lidar diretamente com o idoso. A gente tem o pessoal da manutenção que vai cuidar das reformas, tem o pessoal da limpeza, tem o pessoal da cozinha. Então o meu trabalho é tratar da equipe que atende o idoso, os profissionais de nível superior, enfermeira, nutricionista, psicóloga, assistente social e as equipes da enfermagem, que são as cuidadoras e as auxiliares, que lidam diretamente com eles no dia a dia. É claro que na prática eu acabo trabalhando com todas as equipes de um modo geral, porque independente de ter um contato direto com o idoso ou não, aqui na instituição todos nos relacionamos com eles, né? Então é importante pensar em formas de desenvolver um tratamento adequado, mesmo formal ou informalmente. Então eu vou procurar estratégias para a gente dar qualidade de vida para o idoso que está aqui, né? A instituição é diferente da vida social que o idoso tem lá fora. Aqui dentro eles têm várias regras para seguir, eles não podem sair da instituição sozinhos, né? Eles têm que dividir os quartos com outros idosos, e não tem as roupas nos quartos. Então são várias mudanças que precisam de uma adaptação e nem todo mundo se adapta tão bem com isso. Então eu vou procurando estratégias para que eles se adaptem da melhor forma possível, sem sofrimento, e que apesar de todas essas perdas que tem mesmo o abrigamento, né, perda de liberdade, muitas vezes perda de autonomia, né, porque ele não vai fazer a própria comida, por exemplo, não faz as compras, né? O que a gente pode desenvolver de positivo? Para ele ter, sim, um pouco de autonomia aqui dentro, ele poder fazer algumas escolhas. Então ele não pode, de repente, cozinhar a própria comida, mas eventualmente a gente pode sim sair e ele comer em um outro lugar que ele queira, né? Ele não pode sempre sair para comprar as próprias roupas, mas eventualmente a gente promove oportunidades que ele vá até a loja, que ele escolha a roupa e o sapato que ele quer, né? Então são algumas mudanças de rotina mesmo para dar qualidade de vida e para proporcionar saúde mental para os nossos idosos. Os 5 sentidos deles, tanto visual, apurar mais e um tipo de um treinamento. Então aqui vai ter um piso tátil, né? Que eles vão andar, os que têm deficiência visual, então ele se norteia pelo piso tátil. Então, a primeira vez que eu vim aqui, eu morava na casa de um amigo meu, né? Era o casal só, sabe? Aí eu fui fazer um documento para a mulher dele, né? Lá no Parque Real. Aí ele pegou, a moça de lá me atendeu nós, né? Começou a conversar comigo, assistente social, né? Aí ela perguntou, porque eu queria sair lá, porque eu acho que eu era um intruso ali no meio dos dois, né? Aí até que ela pegou e falou assim pra mim, se eu arrumar um lugar pra você, você vai? Né? Uma moça muito boazinha, né? Aí eu conversei, falei, vou sim. Aí foi onde que ela arrumou aqui. Eu fiquei quase 3 anos aqui da primeira vez. Aí fui embora, né? Fui embora por minha livre e espontânea vontade. Mas teve algum motivo? Que Não. O motivo foi eu mesmo, foi na cabeça de ir embora e fui. Aí fui embora, né?
E depois resolvi voltar em conversa com a Regiane, né? Aí conversei com ela e tal, será que eu tinha chance e tal, né? Ela pegou e falou, vou ver aí pra você, não prometo nada, né? Mas vou ver. Aí ela procurou saber com as meninas ali, né? Aí, quando eu vi um dia, ela foi lá em casa, olhou como é que eu tava, tudo, né? Aí que eu sempre vim aqui passear, né? Eu gosto daqui, pra mim sempre foi bom, né? Inclusive fiz uma cirurgia aqui na primeira vez que eu estive aqui. Aí, e ela me atendeu muito bem, cuidou de mim, né? Então a gente deve bastante coisa a ela também, né? Aí, eu acho que eu devo. Aí eu voltei pra cá e tô aqui até agora. Faz o quê? Um mês e pouco, né, que eu tô aqui, um mês e 15 dias. Nós vivemos aqui praticamente de 28% a 30% de renda subsidiada, que são verbas federais, municipais e estaduais. E os 70% são verbas complementares da própria Vila Vicentina. Essa verba é uma parte de 24 apartamentos que tem aqui no fundo da vila, que é alugado e são da Vila Vicentina. Também nosso telemarketing, também o nosso bazar e doações espontâneas que a cidade nos faz. Como meio de arrecadação de dinheiro, o abrigo realiza diversos eventos durante o ano. O mais conhecido deles é o Churrasco Vila Vicentina, que sempre é realizado em julho. Para a realização, a vila conta com a colaboração de voluntários, desde a doação da carne até a mão de obra. A solidariedade é uma das características de Dona Benê, uma senhora que todos os dias visita o abrigo. Com muita alegria, realiza trabalho voluntário produzindo peças para serem vendidas no bazar. Então a senhora gosta de ficar aqui? Nossa, eu adoro. Meu Deus do céu, eu falei, não, eu não paro de vir aqui, não. Eu gosto daqui, eu gosto dos velhinhos, eu gosto dos funcionários, todos me tratam muito bem, então eu vou fazer o quê? Fica lá em casa dormindo, assistindo televisão? Ah, não dá. Todo dia a senhora vem? Eu vou e venho de ônibus ainda. Pego o busão lá e 8 horas eu tô chegando aqui. Agora eu tô vindo um pouquinho mais tarde, porque a senhora não tem pressa, Dona Benê. Pode chegar 9 horas, 9h30, né? Então eu faço assim.